Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estudo de caso no material científico. Bom, se você não sabe, vamos retornar um pouquinho o que é o estudo de caso. O estudo de caso é uma metodologia, a gente chama de metodologia aplicada, aonde você vai ter na construção do seu trabalho a parte teórica que vai sustentar a análise que você vai fazer de um caso específico. Por exemplo, eu posso fazer uma investigação de como funciona uma logística de uma determinada empresa. Só que todos os pontos das análises que eu vou fazer, eu preciso sustentar com a teoria. Por quê? Porque o princípio acadêmico é não falar as coisas sem base. Nós precisamos, ao fazer qualquer afirmativa, a fazer qualquer análise, deixar claro a fonte, a base que nós tiramos para construir essa afirmação. Como, por exemplo, eu quero fazer um estudo de caso dentro de uma empresa que possui uma administração empreendedora. O que eu quero fazer? Eu quero saber alguns parâmetros que ela usa ou características que a definem como sendo uma empresa que possui esse formato de administração empreendedora. Então, eu vou estudar essa empresa, vou estudar esses aspectos, vou levantar as variáveis. Só que eu não posso fazer afirmações sem que eu tenha sustentabilidade, sem que eu tenha base para fazer essas afirmações. Vamos lá? Nesse exemplo que eu dei agora da administração empreendedora. Então, a administração empreendedora tende a ter uma liderança ou tende a não ter níveis hierárquicos, tende a ter, não digo hierarquia, porque não teria hierarquia, ela teria uma função mais estável, assim, mais linear na ação dos agentes que estão atuando naquela organização. Ok, da onde que eu tirei isso? Aí eu vou colocar, diferentemente de uma empresa ou de empresas que atuam dentro de uma administração tradicional, onde existe uma hierarquia, eu vou citar aonde eu tirei essa afirmação. Eu vou lá atrás da fonte dessa afirmação de que a administração tradicional trabalha em níveis hierárquicos e a administração empreendedora trabalha sem níveis hierárquicos ou com poucos, mas num sistema mais linear. Só que ao analisar e ao enxergar isso, eu tenho que ter base na teoria. Tá? Então, você tem várias formas de fazer o estudo de caso. Agora, eu vou numa pergunta que foi feita pela Ariane Cardoso, do Rio de Janeiro. Ela perguntou assim: um estudo de caso pode ter até quantos casos? A pergunta é muito boa porque é uma dúvida de muitas pessoas. Assim, você pode fazer dentro da metodologia uma pesquisa que você consiga avaliar múltiplos casos. Não existe um número fechado. Você pode até 10, até 20. O que vai acontecer é que quando você analisar múltiplos casos, o ideal é que você consiga ter muita sustentação. Primeiro que você tem que ter um padrão de análise. Então, você vai analisar as mesmas coisas, os mesmos fatores, as mesmas variáveis em todos os casos. E depois, você vai conseguir fazer uma comparação. Então, isso é bem interessante você entender aquela fase anterior do embasamento para análise, porque o que a gente poderia fazer aqui nesse caso? A administração tradicional e a administração empreendedora. E aí você tem que ter mecanismo para que você possa comparar. Olha, a literatura mostrou que uma administração empreendedora funciona muito bem para as startups, segundo fulano, ciclano. Já a administração tradicional tende a ser mais efetiva em empresas de X, Y e Z. E aí você vai vendo se os casos que você analisou corroboram com a literatura, no sentido de eles podem fazer com que a literatura se sustente ou não. Aí você pode colocar também. Ao contrário do que a literatura apontou,
que a literatura qual? X, Y, Z, nunca se esqueça, qualquer frase que você colocar, qualquer afirmação que você colocar num trabalho, ele tem que ter base. Então, você vai colocar, a literatura X, Y, Z apontou que a administração empreendedora funciona melhor para todos os tipos de empresas. Porém, nesses casos analisados, nós podemos perceber, ou é possível observar, que a administração empreendedora funciona para X, Y e Z modelo de negócio. Então, veja, você não tem um limite de casos, você pode fazer múltiplos casos, desde que você trabalhe com as mesmas variáveis nas empresas e possa não só fazer uma comparação entre uma e outra, mas possa, esses múltiplos casos, você tem que detalhar bem quais são as variáveis da empresa no tipo de perfil, tamanho, porte, segmento, setor, por que você escolheu essas empresas, quem são, qual é o perfil médio ali de funcionários. Se você conseguir que elas estejam em padrões semelhantes, você tem um tipo de análise. Se esses múltiplos casos tiverem de características diferentes, é necessário que você leve isso em consideração ao fazer a análise. Aí qual é o cuidado disso? O cuidado disso é só a sustentação, para você entender e ser um pesquisador no sentido de compreender que em múltiplos casos, várias são as questões, várias são as variáveis ali que vai te fornecer cenários diferentes. Por exemplo, digamos, vamos fazer múltiplos casos, não na área de administração agora. Vamos pensar em múltiplos casos na área de saúde. Então, você pega um paciente, vamos pensar em depressão. Então, você pegou 5, 6 ou 10 pacientes que fizeram tratamento de depressão. Ou passaram por um tipo de terapia. Então, eu pego esse paciente com depressão com um cenário parecido, com esse cenário aqui, com esse cenário aqui, e aplico para cada um tipo de terapia. Uma terapia psicológica associada ao medicamentosa. Eu pego outro, coloco meditação e coloco a terapia cognitiva e pego outro e coloco isso. Aí eu coloco outro tipo de terapia. Aí eu vou comparar. Só que é necessário você enxergar que esses sujeitos, esses indivíduos, eles podem apresentar aspectos anteriores que também vão interferir na efetividade do caso. E aí seriam necessários muitos casos. Então, esses múltiplos casos seriam muitos casos. Agora, você pode analisar um sujeito com outro. Então, só são 2 casos. Ainda assim, são múltiplos casos. Só que você vai, olha, então, e parece que esse sujeito é assim, parece que esse sujeito responde desta forma. E respeitando a individualidade, é claro que quando a gente fala de um estudo assim dentro da área da saúde, a gente não pode esquecer do comitê de ética, você tem que pensar nisso também, mas principalmente buscar base para sustentação. Então, veja, se o seu caso não precisa de comitê de ética, como no caso de administração, dependendo da área que você vai investigar, não precisa. Engenharia não precisa. Por exemplo, você pode fazer múltiplos casos de engenharia, questão das patologias. Então, você tem ali uma rua e você percebe que os edifícios ou as fachadas das casas começam a apresentar determinados tipos de rachaduras, de patologias ali. E aí você consegue vou fazer uma análise aqui de cada casa e entendendo por que essa apresenta esse tipo de patologia, porque essa apresenta outra e essa outra. E elas estão na mesma rua, na mesma calçada, uma do lado da outra. E aí você começa a fazer esse estudo que também é de múltiplo caso. Então, veja, mais uma vez eu repito, você pode fazer estudo de múltiplo casos em praticamente todas as áreas e todos os níveis. Desde que, é claro, o seu professor concorde, o seu orientador concorde, que você tenha uma sustentação e que esse estudo de múltiplo caso tenha um porquê, ele responda a um problema, e um problema de preferência social. Não dá para fazer estudo de múltiplos casos só porque, eu acho que é uma estratégia legal porque vai apresentar que eu trabalhei mais. Não, é necessário você pensar. O seu trabalho, esse estudo de múltiplos casos, ele tem obrigatoriamente que responder um problema, ele tem que trazer uma contribuição. Ele não pode existir apenas por aspectos ideológicos ou convencionais no sentido de você ter acesso. Tem que ter um porquê e essa comparação ela é muito rica se bem sustentada. Certo, Ariane? Bom,
Eu espero ter ajudado, contribuído mais um pouquinho para esse conhecimento de vocês. E não se esqueça, se você gosta dos nossos vídeos, e se inscreva no canal, deixe seu like e não se esqueça dos seus comentários, assim como esse da Ariane, são fundamentais para a gente esclarecer aí melhor o universo da pesquisa. Um abraço e até a próxima!